Você já se perguntou o que acontece quando alguém mexe com a filha errada? Não estou falando de qualquer filha. Estou falando da filha de um bilionário que pode acabar com sua vida inteira com apenas uma ligação telefônica. O que você vai escutar hoje não é só sobre traição. É sobre como um homem subestimou completamente o poder de quem estava enfrentando. É a história de como uma mentira perfeita se transformou no maior pesadelo da vida de alguém. Fique aí porque essa história vai te deixar de queixo caído. E garanto, você nunca mais vai ver traição da mesma forma. Então, imagina só a cena. Central Park West, Nova York. Um dos endereços mais caros do mundo. Apartamento de cobertura com vista panorâmica da cidade. É ali que nossa história começa, com Amélia Santos Sterling, de 28 anos, 7 meses de gravidez, vivendo o que parecia ser o sonho de qualquer mulher. O marido dela, Ethan Sterling. Aos 35 anos, esse cara tinha construído uma empresa de investimentos do zero e virado milionário. Sabe aquele tipo de homem que parece ter saído de uma revista? Bonito, bem-sucedido, sempre com as palavras certas na hora certa. Amélia vivia numa bolha de perfeição total. Fins de semana nos Hamptons, viagens espontâneas para Paris, presentes caros toda semana. Ethan colocava a mão na barriga dela e sussurrava: "Nosso pequeno legado. Tudo que eu faço, amor, é por vocês duas." Mas sabe como é, né? Quando a coisa tá boa demais para ser verdade, geralmente não é verdade mesmo. O primeiro sinal veio de um lugar super mundano, o extrato do cartão de crédito. Amélia, que tinha trabalhado como analista financeira, ainda cuidava das contas pessoais do casal. E ali, no meio das compras normais, tinha uma cobrança estranha. Hotel Mercer Sorro, quase $4.000. Detalhe importante: Ethan estava supostamente em Chicago naquele fim de semana. Tinha até ligado toda noite reclamando do frio e das reuniões chatas. Quando ela perguntou sobre a cobrança, a resposta dele foi típica: "Deve ser erro do banco, amor. Minha assistente vai resolver. Não esquenta sua cabecinha com isso." Cabecinha. Como se ela fosse uma criança. Ali começou a desconfiança. Porque uma coisa é certa: mulher com experiência em finanças não deixa passar batido uma cobrança de $4.000 num lugar que o marido nem deveria ter estado. Aí começaram a aparecer outros sinais. Perfume diferente na roupa dele depois dos jantares de negócios. Não era qualquer perfume. Era um bem específico, desses que mulher jovem usa. Mensagens de texto que ele escondeu. Ligações urgentes de trabalho que ele atendia na varanda, longe dos ouvidos dela. Cada sinal era pequenininho, mas juntos, estavam formando um quadro bem claro. O golpe final veio durante uma consulta médica rotineira. Amélia estava saindo do consultório do obstetra quando viu ele. Ethan, ali na rua, abraçado com uma morena linda, elegante, bem mais nova que ela. E não era um abraço de colega de trabalho, não. Era íntimo, carinhoso. Ela viu ele afastar um fio de cabelo do rosto da garota e beijar ela. Um beijo apaixonado, ali no meio da calçada, sem nenhum pudor. O mundo da Amélia desmoronou naquele momento. Ela ficou parada ali, com a mão na barriga, vendo o homem que prometeu amar ela para sempre beijando outra mulher como se ela nem existisse. O pior de tudo, a garota ria. Ria como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se Amélia, a esposa grávida dele, fosse apenas um detalhe irrelevante. Durante a viagem de táxi para casa, Amélia não chorou. Não gritou. Ela pensou. E pensou bem friamente sobre uma coisa muito importante. Ela não era só Amélia Sterling, esposa traída. Ela era Amélia Santos Sterling, filha de Alistair Santos. E Alistair Santos não era qualquer um. Ele era um dos homens mais poderosos do Brasil, dono de um império que valia mais de 300 bilhões de reais. Mas antes de falar com o pai, ela precisava de provas. Por que acusar sem provas da margem para o cara inverter a situação e te fazer parecer louca? E Amélia não ia deixar isso acontecer. Ela fez uma única ligação. Para um investigador particular que o pai dela tinha recomendado anos atrás, só por precaução. Frank era um ex-policial que conhecia Nova York como a palma da mão. Quando ele atendeu o telefone e ouviu quem estava ligando, já sabia que a coisa era séria. Amélia, seu pai disse que um dia você poderia ligar. Esperava que nunca precisasse. Qual é o problema? Com a frieza de uma executiva apresentando relatórios, ela passou todos os detalhes. As cobranças suspeitas, os perfumes estranhos, a cena que tinha presenciado. E deu uma ordem clara. Não quero suspeitas, Frank. Quero cronologia. Quero recibos. Quero fotos. Quero tudo. Você vai ter, ele prometeu. Me dá uma semana.
Aquela foi a semana mais longa da vida da Amélia. Ela continuou fazendo o papel de esposa apaixonada, mas por dentro estava se preparando para uma guerra. Cada eu te amo que ele falava era como uma facada. Cada carinho era uma mentira. Ela só conseguia se manter calma focando na filha que estava esperando. Conversava com ela, lia para ela, criava uma bolha de proteção no meio da tempestade que estava se formando. Exatamente uma semana depois, um envelope chegou por motoboy. Dentro tinha um pendrive e um bilhete simples do Frank. Amélia, sinto muito. As evidências são conclusivas. O que ela viu ali destruiu qualquer restinho de esperança que ainda tinha. Fotos dele com a garota em restaurantes românticos, entrando em hotéis, comprando presentes caros para ela. A cronologia mostrava que o caso havia começado logo depois que Amélia anunciou a gravidez. 8 meses de mentiras. Mas o pior ainda estava por vir. O último arquivo era uma gravação de áudio. Frank tinha conseguido gravar uma conversa deles num restaurante. A voz da garota. E a Amélia? O bebê não vai nascer logo. A resposta do Ethan foi o que finalmente quebrou a Amélia por completo. A Amélia tá confortável. Tem tudo o que quer. A gravidez é uma complicação, claro, mas consolida minha posição com o sogro. O Alistair nunca ia fazer nada que prejudicasse o neto. Depois que o bebê nascer e eu fechar o novo fundo de investimentos, eu resolvo a situação. Vou facilitar as coisas para ela. Ela vai ficar bem cuidada. Resolvo a situação. Uma complicação. Vou facilitar as coisas. Ele não estava falando da esposa e da filha. Estava falando de uma transação comercial, de um problema a ser gerenciado. Naquela noite, quando Ethan chegou em casa, Amélia estava esperando ele na sala. O notebook estava aberto na mesa de centro, mostrando uma das fotos dele beijando a amante. Ele parou na porta como se tivesse levado um soco. Amélia, o que é isso? Isso é a sua vida, Ethan. A vida que você tem vivido pelas minhas costas nos últimos 8 meses. Aí começou o show. Ele tentou de tudo. Disse que não era nada disso, que ela estava paranoica por causa da gravidez, que alguém tinha manipulado as fotos. Até teve a cara de pau de perguntar quem estava investigando ele. Mas quando Amélia tocou a gravação e ele ouviu a própria voz chamando a filha dele de complicação, a máscara finalmente caiu. O pânico tomou conta dele. Não o pânico de perder a esposa, o pânico de perder o acesso ao mundo do sogro. Amélia, por favor, ele gaguejou, foi um erro estúpido. Não significa nada. Você e o bebê são minha vida. A gente pode resolver isso. Por favor, não conta para o seu pai. E ali estava a verdade nua e crua. Ele não tinha medo de perder ela. Tinha medo de perder o dinheiro, o status, o poder que vinha junto com o nome Santos. Amélia se levantou, a mão na barriga, e olhou para aquele homem como se fosse um estranho. É tarde demais, Ethan. Você não quebrou só meu coração. Você ameaçou minha filha. Chamou ela de complicação. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Ela passou por ele, entrou no quarto e trancou a porta. Pegou o celular e discou um número que estava salvo simplesmente como papai. A ligação foi atendida no primeiro toque. Alistair Santos. Pai, ela disse, e pela primeira vez uma lágrima desceu pelo rosto dela. Preciso que você volte para casa. Agora, deixa eu te falar quem é Alistair Santos. Esse homem não chegou aos 300 bilhões de patrimônio sendo bonzinho. Ele é dono de uma holding gigantesca com negócios em logística, mineração, tecnologia, investimentos. O cara tem dedo em praticamente todos os setores da economia. E a única fraqueza dele? A filha. Quando ele recebeu aquela ligação e ouviu a dor na voz da Amélia, o mundo inteiro parou. Ele estava em Tóquio fechando uma negociação de bilhões. Simplesmente levantou da mesa, deixou os japoneses esperando e disse: emergência familiar. Meu jato sai em 30 minutos. Fechem o negócio nos meus termos ou a gente cancela tudo. Ele sabia que eles iam aceitar. Sempre aceitavam. 16 horas depois, Alistair Santos entrou no apartamento de cobertura. Aos 62 anos, parecia mais jovem, cabelo grisalho perfeitamente cortado, terno que custava mais que um carro popular. Mas o que mais impressionava nele era a presença. Quando esse homem entrava numa sala, todo mundo sentia. Ele encontrou Amélia no quarto do bebê, dobando roupinhas. Ela estava pálida, mas firme. Ele a abraçou com aquela delicadeza que só reservava para ela. Ele está no quarto de hóspedes, ela disse baixinho. Tentou falar comigo a noite toda, pedindo desculpas. Bom, Alistair respondeu. Agora me conta tudo. Ali, sentada na cadeira de balanço do bebê,
Cercada de cores suaves e sonhos desfeitos, Amélia contou a história toda. Mostrou as evidências que Frank tinha conseguido. O pai dela ouviu tudo em silêncio, mas ela podia ver uma veia pulsando na têmpora dele, o único sinal da fúria que estava crescendo por dentro. Quando a gravação terminou, Alistair colocou o tablet de lado com cuidado. O silêncio era pesado, perigoso. Onde ele está? Perguntou, com uma calma que dava mais medo que qualquer grito. Ethan era um fantasma na própria casa. Não tinha dormido, estava de terno amarrotado, com cara de desespero total. Quando viu Alistair entrando na sala, ele praticamente se encolheu. Alistair, graças a Deus você chegou, começou, tentando soar aliviado. Houve um mal-entendido terrível. A Amélia não está bem por causa da gravidez. Alistair levantou uma mão, e Ethan se calou na mesma hora. Não, disse Alistair, cada palavra cortante como gelo. Não insulte minha inteligência nem minha filha. Eu vi as fotos. Li os relatórios. Ouvi sua voz discutindo minha família como se fossem itens de um balanço financeiro. Você não teve um mal-entendido. Você fez um cálculo. E calculou errado. Ele começou a andar devagar pela sala, os passos silenciosos no tapete caro. Sabe, eu investiguei você antes de deixar que se casasse com ela. Seus números batiam. Sua ambição era impressionante. Pensei que sua inteligência fosse um diferencial. Confundi inteligência com caráter. O pânico tomou conta do Ethan. Alistair, eu amo ela. Amo mesmo. Essa outra coisa, foi nada. Acabou. Faço terapia de casal, qualquer coisa. Alistair parou de andar e olhou para ele diretamente. O que Ethan viu nos olhos dele não era raiva. Era algo muito pior. Era o olhar frio e analítico de um homem prestes a liquidar um investimento fracassado. Deixa eu explicar uma coisa sobre meu mundo, Ethan. No meu mundo, a gente não conserta coisas que estão fundamentalmente quebradas. A gente destrói e constrói algo novo no lugar. Você está fundamentalmente quebrado. Ele foi até a janela que dava vista para Central Park. Olha isso aqui, disse, apontando para a cidade lá embaixo. Você viu tudo isso e pensou que era o prêmio. Pensou que casar com minha filha te dava a chave desse reino. Você se enganou. Minha filha é o reino. Tudo isso aqui é só cenário. Ele se virou de volta, com uma expressão que congelou o sangue do Ethan. Você cometeu 2 erros catastróficos. Primeiro, traiu minha filha. Segundo, me subestimou. Parece que acredita que minha preocupação principal seria evitar escândalo por causa do neto, que eu não ia balançar o barco. Essa é a lógica de um homem pequeno. Meu neto vai nascer numa dinastia de força, não numa casa de sussurros e concessões. A honra da mãe dele é a fundação dessa dinastia. Alistair pegou o celone e fez uma ligação. Helena, é o Alistair Santos. Tenho uma nova cliente para você, minha filha. Ele fez uma pausa, ouvindo. O pagamento é ilimitado. O objetivo é terra arrasada. Quero os bens dele congelados até amanhã de manhã. Quero cada cláusula do acordo pré-nupcial executada sem piedade. E quero ele fora deste apartamento até meio-dia de amanhã. Ethan ficou apavorado. Helena Vargas não era só uma advogada. Era a mais temida advogada de divórcio do país, conhecida por deixar os adversários sem nem as meias. Alistair, você não pode, Ethan implorou, a voz falhando. Minha empresa, minha reputação. Alistair guardou o telefone e olhou para ele com uma expressão de profunda decepção. Sua empresa, disse com um sorriso seco e sem humor, foi construída com dinheiro dos meus associados e sustentada pela credibilidade do nome da minha família. Sua reputação foi alugada, não conquistada, e o aluguel acabou de vencer. Ele caminhou até a porta, depois parou para um último pronunciamento devastador. Você construiu seu castelo de areia no meu reino, Ethan. Agora vai ver como eu comando a maré. E saiu, deixando Ethan sozinho no apartamento luxuoso que não era mais dele. A realidade terrível da situação finalmente caiu sobre ele. Ele não tinha só perdido a esposa. Tinha declarado guerra a um imperador. A guerra do Alistair Santos não foi com canhões e trombetas. Não precisava. Os métodos dele eram muito mais devastadores. Salas de reunião, mercado de ações e conversas nos bastidores. Para Ethan, a primeira onda do ataque não foi uma confrontação dramática, mas uma sensação lenta e gelada de que o mundo inteiro estava se voltando contra ele. O primeiro golpe chegou às 9h01 do dia seguinte. Um e-mail do diretor do Banco Norte Atlântico, o principal credor da empresa dele. O assunto era a revisão urgente das linhas de crédito.
O e-mail dizia que, devido a volatilidades de mercado recém-identificadas, o banco estava imediatamente cobrando um empréstimo ponte de 200 milhões e congelando o crédito operacional da empresa. Era jargão corporativo para sentença de morte. Esse empréstimo não era só crucial, era a linha da vida de 3 dos maiores negócios em andamento. Alistair Santos tinha uma participação significativa, embora não controladora, na empresa-mãe do Banco Norte Atlântico. Era uma conexão da qual Ethan já tinha até se gabado. Agora era uma corda no pescoço dele. Ele passou a manhã numa série frenética de ligações tentando conseguir financiamento alternativo. Todas as portas que antes estavam bem abertas agora bateram na cara dele. Banqueiros que tinham atendido as ligações dele por anos de repente estavam em reunião ou viajando. A mão invisível do Alistair Santos estava apertando o cerco. O segundo golpe foi social. Naquela noite era o gala anual da Fundação Saúde Infantil, o evento brilhante da temporada social. Amélia e Ethan eram para ser os copresidentes do evento. Quando Ethan chegou, esperando projetar uma imagem de estabilidade, descobriu que o nome dele tinha sido completamente removido do evento. Os programas foram reimpressos. A disposição das mesas, onde ele deveria estar na mesa principal, agora tinha um filantropo proeminente em seu lugar. Quando ele se aproximou de um grupo de investidores que conhecia há anos, eles deram acenos secos e se afastaram, as conversas caindo para sussurros. Ele era um fantasma no banquete, um pária de smoking. A mensagem era clara: você não é mais um de nós. Enquanto Ethan estava sendo publicamente ostracizado, Amélia estava sendo protegida. Alistair tinha instalado numa suíte espaçosa no Hotel Carilli, um hotel que ele praticamente possuía, e a cercou de uma equipe formidável mas discreta. Uma enfermeira particular para monitorar a gravidez, uma chefe para cuidar das refeições e uma equipe de segurança pessoal para garantir sua privacidade. Ele a visitava todos os dias, não para falar sobre a guerra que estava travando, mas para falar sobre o futuro. Discutiam nomes para o bebê, planos para a fundação que ele estava estabelecendo em nome dela, e a nova vida que ela construiria. Isso não é sobre vingança, Amélia, ele disse numa tarde enquanto olhavam para a cidade. Vingança é um ato emocional e bagunçado. Isso é uma correção, um realinhamento do universo para sua ordem adequada. Ele é um inseto no para-brisa da nossa vida, e eu estou simplesmente limpando o vidro. Mas Amélia sabia que era mais que isso. Via o fogo frio nos olhos do pai. Isso era sobre retribuição. Era sobre garantir que o homem que machucou a filha dele servisse como exemplo permanente do que acontecia quando se cruzava a família Santos. Enquanto isso, a guerra silenciosa de Alistair escalava. Ele começou um roubo sistemático do pessoal-chave da empresa do Ethan. A principal analista da empresa, responsável pelo IPO de maior sucesso deles, recebeu uma oferta não solicitada de uma empresa rival por 3 vezes o salário e um escritório com vista para a Bahia em São Paulo. A oferta era discretamente apoiada por uma holding de propriedade da Santos Global. Em uma semana, os 3 funcionários mais vitais do Ethan tinham pedido demissão, levando sua expertise e suas listas de clientes com eles. A empresa dele estava sendo esvaziada por dentro. A terceira e talvez mais brutal frente dessa guerra era legal. Helena Vargas, a nova advogada da Amélia, se moveu com velocidade aterrorizante. Ela conseguiu com sucesso um congelamento imediato e total de todos os bens pessoais e comerciais do Ethan, pendente o acordo de divórcio. Ethan descobriu suas contas bancárias pessoais bloqueadas. Seus cartões de crédito recusados. Ele nem conseguia pagar o próprio advogado. O acordo pré-nupcial que ele tinha assinado, achando que era mera formalidade, era um documento blindado redigido pela equipe jurídica pessoal do Alistair. Tinha uma cláusula rigorosa de infidelidade que não apenas anulava qualquer reivindicação que ele pudesse ter sobre os bens da Amélia, mas também recuperava quaisquer presentes financeiros significativos recebidos durante o casamento. Isso incluía o dinheiro inicial para sua empresa, que Alistair havia canalizado para ele através de uma estrutura de presente familiar. Legalmente, Helena Vargas estava argumentando que a própria empresa Sterling Ventures era um presente conjugal e Ethan agora estava inadimplente. Ethan estava encurralado. Sua empresa estava desmoronando. Sua posição social tinha sumido, e ele estava financeiramente paralisado. Ainda não havia compreendido o escopo completo e aterrorizante do ataque. Ainda pensava que estava sofrendo uma sequência catastrófica de má sorte, talvez empurrada por um sogro irritado. Não havia entendido ainda que isso não era uma série de eventos infelizes. Era uma campanha meticulosamente executada de aniquilação orquestrada por um mestre. E estava apenas começando. A guerra silenciosa se tornou uma execução pública numa manhã de terça-feira.
A história principal na primeira página da seção Dinheiro e Investimentos da Folha de São Paulo era uma reportagem investigativa intitulada Sterling Ventures, um castelo de cartas. O artigo era uma obra-prima de assassinato de caráter disfarçado na linguagem do jornalismo financeiro. Detalhava com precisão cirúrgica a estruturação financeira precária da empresa do Ita. Insinuava posições superalavancadas e due diligence questionável em suas aquisições recentes. Mais prejudicial ainda, citava várias fontes anônimas de alto nível da comunidade de investimento, expressando graves preocupações sobre a liderança da Sterling e comportamento pessoal errático. As fontes eram, é claro, todos tenentes do Alistair Santos, alimentando informações cuidadosamente selecionadas para um jornalista que Alistair mantinha em sua folha de pagamento pessoal justamente para essas ocasiões. A história não mencionou o caso. Não precisava. Pintou o Ita e Sterling não como um adúltero, mas como algo muito pior no mundo deles, um mau investimento, uma fraude, um fracasso. O resultado foi imediato e catastrófico. Ao meio-dia, seus investidores restantes estavam em pânico total, exigindo seu dinheiro de volta. A Comissão de Valores Mobiliários anunciou uma investigação preliminar das práticas da empresa, desencadeada por uma denúncia anônima. Sterling Ventures não estava apenas morrendo, estava sendo dissecada numa autópsia pública. Batido e encurralado, Ita fez a única coisa que lhe restava. Dirigiu até a sede da Santos Global, uma torre monolítica de vidro preto e aço no centro de São Paulo que parecia bloquear o sol. Ele contornou a recepção usando seu antigo cartão de acesso familiar, agora desativado, para chegar ao elevador executivo. Subiu até o último andar, o coração batendo contra as costelas. Encontrou Alistair em seu escritório, um espaço cavernoso com uma pintura inestimável de Portinari numa parede e uma vista dominante de toda a cidade na outra. Alistair estava ao telefone, de costas para a porta. Não se virou. Ita, eu sabia que você viria, disse Alistair, ainda olhando pela janela. Pontualidade diante da aniquilação. É um traço admirável, embora inútil. Ele terminou a ligação e se virou, o rosto calmo e legível. Você fez isso. Ethan gritou, a voz rouca. O banco, o Gala, meus funcionários, a Folha de São Paulo. Isso tudo foi você. Eu não fiz, Alistair o corrigiu calmamente. Você fez isso. Você acendeu o fósforo. Eu simplesmente controlo o vento. Isso não é uma correção. Isso é destruição. Ethan gritou, sua compostura finalmente se quebrando. Você está me arruinando por quê? Um erro? Pessoas têm casos todos os dias. Alistair caminhou lentamente em direção à sua mesa maciça de mogno e se sentou, juntando os dedos. Você ainda está pensando em escala tão pequena. Isso não é sobre o caso. Não mais. Isso foi meramente o catalisador. Isso é sobre sua falha fundamental de caráter. Você viu minha filha como um meio para um fim. Viu minha família como uma escada. Homens como você são um vírus, Ita. Vocês se ligam ao sucesso e o drenam para sua própria subsistência. Eu não estou apenas destruindo você. Estou realizando um exorcismo. O desespero se apoderou do Ita. E a Chloe? A garota com quem eu estava. Ela é a próxima. A expressão de Alistair tremulou com algo frio. A senhorita Vance já foi tratada. Fiz 2 ligações telefônicas. A primeira foi para o sócio-gerente do escritório de advocacia onde a tia dela, uma juíza bastante proeminente, é sócia sênior. A segunda foi para o reitor de sua alma mater, da qual sou um benfeitor considerável. Expliquei que uma pessoa de seu caráter moral era um passivo potencial. Sua oferta para uma posição cobiçada no Goldman Sachs foi rescindida. Seu nome foi discretamente colocado na lista negra de todas as principais instituições financeiras desta cidade. Ela terá sorte de conseguir um emprego fazendo contabilidade numa padaria em Perus. Ela, como você, fez um mau investimento. O escopo verdadeiramente impressionante do poder de Alistair foi revelado. Ele não apenas movia dinheiro. Ele movia o tabuleiro inteiro. Podia acabar com uma carreira com 2 ligações telefônicas. Ita afundou numa das poltronas de couro em frente à mesa, um homem quebrado. Por favor, Alistair, pare. Pelo bem da Amélia, do bebê, pense no escândalo que isso vai causar para eles. Era coisa errada a dizer. Alistair se inclinou para a frente, a máscara calma caindo para revelar a fúria por baixo. Você não usará o nome da minha filha ou do meu neto como escudo. O único escândalo aqui é você, e eu estou te apagando. Quando eu terminar, Ita, seu nome será um conto de advertência sussurrado em festas de coquetéis. Uma lição que pais ensinam aos filhos sobre arrogância. Você não terá nada. Sua empresa será uma casca falida.
Sua reputação será radioativa, e seu nome será sinônimo de fracasso. Ele se levantou. Minha equipe de segurança vai te escoltar do prédio. Sua presença não é mais bem-vinda aqui ou em qualquer lugar do meu mundo. Quando dois homens grandes de ternos afiados entraram no escritório, Ethan olhou para o homem que uma vez foi seu sogro. Não viu misericórdia, não viu arrependimento. Viu apenas a determinação gelada de um imperador protegendo sua dinastia. A casa de vidro que ele havia construído tão cuidadosamente não tinha apenas sido despedaçada. Seus cacos estavam sendo moídos até virar pó, e ele estava sendo enterrado sob eles. A descida de milionário à pária foi brutalmente rápida. Em um mês, Sterling Ventures foi forçada à falência. O escritório brilhante no prédio corporativo foi fechado, seus ativos liquidados por centavos no real para pagar credores. O apartamento de cobertura na Barra da Tijuca, que estava no nome da Amélia, foi vendido. Ethan ficou sem nada além de alguns ternos de grife e uma montanha de contas legais pessoais. Ele se mudou para um apartamento corporativo sem alma na Tijuca. O horizonte brilhante do Rio de Janeiro agora era um lembrete distante e zombeteiro da vida que tinha perdido. Seus amigos, aqueles que batiam nas costas dele em clubes exclusivos e campos de golfe, não atendiam mais suas ligações. Ele era um leproso social, um contágio financeiro a ser evitado a todo custo. A vergonha era um peso físico pressionando ele dia e noite. Enquanto isso, Amélia estava se movendo na direção oposta. Liberta da perfeição sufocante de sua vida antiga, ela começou a florescer. O pai dela tinha acelerado o lançamento da Fundação Santos para a Saúde Maternal e Infantil, um empreendimento filantrópico que eles haviam discutido apenas em termos abstratos antes. Ele não apenas deu um título para ela, deu responsabilidade real. Ela se jogou no trabalho, sua formação em finanças se mostrando inestimável. Conheceu médicos, pesquisadores e organizadores comunitários, sua paixão e inteligência brilhando. A gravidez estava progredindo bem, e ela encontrou uma força que não sabia que possuía. Ela não era mais apenas a filha protegida de Alistair Santos. Era Amélia Santos, uma futura mãe e a força motriz por trás de uma grande fundação beneficente. Estava construindo um legado próprio, baseado em substância, não em estilo. Ela raramente pensava em Ethan, e quando pensava, era com uma estranha pena distante pela pequenez da ambição dele. Uma noite, o desespero levou Ethan a fazer uma última tentativa patética. Apareceu do lado de fora do Hotel Carilli, esperando Amélia voltar de uma reunião da fundação. Parecia terrível, magro, mal barbeado, seu casaco caro pendurado no corpo. Amélia, ele gritou quando ela saiu do carro. Sua equipe de segurança se moveu para interceptá-lo, mas ela levantou a mão. Está tudo bem, Carlos, disse, a voz calma. Enfrentou o ex-marido sob o brilho quente da marquise do hotel. O que você quer, Ethan? Só queria dizer que sinto muito, disse ele, a voz rouca. Por tudo. Fui um idiota. Perdi a coisa mais importante da minha vida. Sei que é tarde demais, mas precisava que você ouvisse. Amélia olhou para ele, o olhar claro e firme. Por um momento, tentou ver o homem por quem havia se apaixonado, mas ele tinha sumido, substituído por essa casca vazia. O pedido de desculpas dele não soava como remorso. Soava como arrependimento pela própria queda. Te ouvi, Ethan, disse ela suavemente. Mas perdão não é algo que estou preparada para oferecer. Minha única preocupação agora é a saúde e segurança da minha filha. Tchau. Ela se virou e entrou no hotel sem olhar para trás, deixando ele sozinho na calçada. Aquela rejeição foi para Ethan o último prego no caixão. Ele estava verdadeiramente sozinho. Batido, quebrado e despojado de toda a dignidade, Ethan passou os dias no apartamento vazio, obsessivamente repassando sua queda. Culpou Alistair. Culpou Chloe. Culpou todo mundo menos ele mesmo. No estado paranoico dele, começou a investigar. Não estava procurando dados financeiros. Estava procurando sujeira. Vasculhou artigos antigos, entrevistas esquecidas e fóruns online obscuros sobre os primeiros dias de Alistair Santos. Alistair era um titã agora, mas titãs sempre deixam pegadas quando sobem a montanha. Depois de semanas de busca obsessiva, encontrou um fantasma do passado de Alistair. Era uma história do início dos anos 1990 sobre a aquisição hostil de Alistair de uma empresa rival de navegação. O fundador da empresa, um homem chamado Marcus Thor, havia morrido por suicídio apenas semanas depois de perder o trabalho da vida dele para o ataque corporativo implacável de Alistair. A mídia na época havia pintado como uma consequência trágica de uma batalha comercial brutal.
Mas Ethan encontrou um tópico de comentários num blog financeiro antigo onde um usuário alegando ser o ex-sócio júnior de Thor insinuava que Alistair havia usado táticas ilegais, informações privilegiadas e chantagem para forçar a venda e arruinar Thor. As alegações nunca foram provadas. O sócio havia desaparecido na obscuridade, mas os sussurros estavam lá. Era um tiro no escuro, uma peça frágil de alavancagem, mas era tudo que ele tinha. Na mente dele, era uma tábua de salvação. Ele compilou sua pesquisa num único arquivo condenatório. Não ia cair sem luta. Usaria o passado de Alistair para garantir seu futuro. Era um movimento nascido não da estratégia, mas do puro desespero encurralado. Solicitou uma reunião final com Alistair Santos, enviando uma mensagem críptica através de um advogado. Acho que você vai querer ouvir o que tem a dizer sobre Marcus Thor. Pela primeira vez em meses, Alistair concordou em vê-lo. Ethan sentiu uma pontada de esperança. Estava prestes a jogar sua última carta, sem saber que estava caminhando para a armadilha final, magistralmente montada. A reunião não foi marcada na estratosfera corporativa fria do escritório principal de Alistair. Em vez disso, Ethan foi escoltado para uma pequena biblioteca particular no 30º andar da Torre Santos Global. A sala era um santuário de poder do mundo antigo, um contraste gritante com o aço e vidro modernos que a cercavam. As paredes eram paineladas com mogno escuro e rico, forradas com primeiras edições de couro inestimáveis. O ar cheirava a papel envelhecido, cedro e o aroma agradável do cologne de Alistair. Uma lareira crepitava suavemente numa lareira de mármore, suas chamas dançando pelos rostos de bustos de mármore estoicos de imperadores romanos. Era uma sala que sussurrava de dinastias e segredos guardados há muito tempo, uma sala projetada para fazer visitantes sentirem sua própria insignificância. Alistair Santos estava parado perto da lareira, um copo pesado de cristal de uísque âmbar girando na mão. Parecia completamente à vontade, um rei em seu estudo particular. Virou quando Ethan foi apresentado, o rosto uma máscara de neutralidade educada. Ethan, em contraste, era um feixe de nervos num terno amassado. Agarrou uma pasta de couro contra o peito como um escudo. Ethan. A voz de Alistair era um rugido baixo e calmo que parecia ser absorvido pelos livros ao redor. Você solicitou esta audiência citando um assunto de interesse histórico. Marcus Thor, um nome que não ouço ser pronunciado em voz alta há muitos anos. Devo admitir, você despertou minha curiosidade. Por favor, me esclareça. Este era o momento. O momento que Ethan havia ensaiado na mente 1000 vezes. Sentiu uma onda de adrenalina desesperada, confundindo com confiança. Deu um passo à frente e colocou a pasta numa mesa de café antiga maciça, abrindo com uma floritura. Tenho feito algumas pesquisas sobre seu passado, Alistair. Começou, a voz ganhando força. Especificamente, sua aquisição da Thor Maritime em 1993. Uma aquisição brilhante, embora notoriamente hostil, mas a história sempre esteve incompleta. Deslizou uma pilha de papéis pela mesa. Recortes de imprensa antigos, impressões de fóruns financeiros obscuros. Encontrei coisas, Ethan continuou, os olhos fixos em Alistair. Sussurros de insider trading. Alegações de chantagem usada contra membros do Conselho de Thor. E então ao final trágico da história. Marcus Thor, um homem respeitado, um pioneiro em seu campo, totalmente arruinado. Perdeu sua empresa, sua reputação, o trabalho de sua vida. Encontraram ele no escritório dele, morto pela própria mão apenas 3 semanas depois de assinar os papéis finais. Um homem levado ao desespero. Ethan se inclinou, tentando projetar uma aura de comando. Entrei em contato com o ex-sócio júnior dele, um homem chamado Paul Ziegler. Ele ficou em silêncio por 30 anos, mas está disposto a falar agora para a CVM, para a Folha de São Paulo. Está disposto a contar ao mundo como você realmente construiu seu império. Sentou-se, o coração martelando. Este era seu checkmate. Havia encontrado a viga podre na fundação do Império Santos. Uma história assim. O grande Alistair Santos, o titã benevolente da indústria, revelado como um predador corporativo cuja ascensão foi construída sobre o túmulo de um homem bom. Seria devastador. Pense no preço das ações. Pense em seu legado. Pense no que o mundo vai dizer. Deixou a ameaça pairar no ar. Acredito que podemos chegar a um acordo silencioso e privado que seria benéfico para todos. Um acordo que me permitiria desaparecer e para esta história infeliz permanecer enterrada. Durante todo o discurso de Ethan, Alistair permaneceu imóvel, sua expressão ilegível. Simplesmente ouviu, o olhar firme. Quando Ethan terminou, Alistair tomou um gole lento e deliberado de seu uísque.
Colocou o copo na lareira com um clique silencioso que ecoou na sala silenciosa. Então, para total choque de Ethan, um sorriso lento e frio se espalhou pelo rosto dele. É isso? Perguntou Alistair, a voz carregada de diversão genuína, quase piedosa. Essa é a mão que você veio jogar. O fantasma de Marcus Thor. Caminhou lentamente até um globo ornamentado no canto da sala. Deu uma rotação suave. Seu erro, Ethan, é que você é um historiador amador. Leu as manchetes, mas falhou em ler as notas de rodapé. Veja, não passei os últimos 30 anos esperando que essa história não viesse à tona. Passei preparando para o dia em que viria. Puxou um tablet fino de uma gaveta e tocou a tela. Uma seção da estante atrás dele deslizou silenciosamente, revelando um monitor integrado grande. Mostrava um feed ao vivo do auditório principal do prédio. Estava cheio de jornalistas, um pódio na frente ostentando o logo da Santos Global. Ethan olhou, confuso. O que é isso? Isso, disse Alistair, é seu legado. Quando você enviou sua mensagenzinha, minha equipe de comunicações começou a se preparar imediatamente. Veja, você não descobriu um escândalo. Simplesmente me forneceu a oportunidade narrativa perfeita. Voltou toda a atenção de volta para Ethan, os olhos brilhando como lascas de gelo. Deixe-me preencher as lacunas que sua pesquisa perdeu. Fui implacável com Marcus Thor? Absolutamente. Negócios nesse nível é um esporte sangrento. Mas Marcus não era uma vítima nobre. Era uma fraude. Sua fonte, Paul Ziegler, falhou em mencionar que a Thor Marítima estava afundando, cheia de dívidas porque Marcus estava desviando milhões para cobrir perdas de jogo em Mônaco. Tenho relatórios forenses da Deloitte datando de 1994 que rastreiam cada real para contas offshore. Marcus Thor se matou não porque tomei a empresa dele, mas porque estava a uma semana de ser indiciado por acusações federais de fraude. O sangue sumiu do rosto de Ethan. E sua testemunha estrela, Paul Ziegler, Alistair riu, um som seco e divertido. Paul é um querido amigo. Está atualmente no iate de 70 pés dele, o Indenização, na costa das Ilhas Cayman. A pensão generosa que pago para ele é dependente de um acordo de confidencialidade vitalício blindado. Ele recebe minha ligação todo Natal. Não vai falar com você ou com a Folha de São Paulo ou qualquer outra pessoa. Alistair gesticulou para a tela onde o chefe de relações públicas estava se aproximando do pódio. Em 5 minutos, vou descer e dar uma coletiva de imprensa. Vou anunciar o financiamento total para a Fundação Santos para a Saúde Maternal e Infantil em homenagem à minha filha e ao nascimento iminente do meu neto. Então vou contar a história de Marcus Thor eu mesmo. Vou emoldurar como uma experiência brutal formativa do meu passado que me ensinou o custo humano profundo da guerra corporativa. E em memória dele, vou anunciar a formação de uma nova ala de 500 milhões da Fundação, o Centro Thor para a Saúde Mental Executiva e Apoio em Crise. Vou transformar sua chantagem desajeitada numa aula magistral em responsabilidade corporativa e graça filantrópica. As manchetes não vão ser sobre um escândalo. Vão ser sobre minha redenção. Caminhou até ficar diretamente na frente de Ethan, olhando para baixo para o homem quebrado afundado na cadeira. Seu erro nunca foi apenas o caso, Ethan. Sua falha fundamental é que você não tem imaginação. Olha para um homem como eu e vê dinheiro e poder. Não vê as décadas de estratégia, as camadas de contingência. Tentou lutar uma guerra de segredos com um homem que nunca teve um segredo que não plantou ele mesmo. Trouxe uma faca para um holocausto nuclear. A voz dele baixou, perdendo todo o calor, se tornando um julgamento final devastador. Não vai receber acordo nenhum. Não vai receber nada. O mundo vai esquecer seu nome. Você é uma nota de rodapé numa história que é, em última análise, toda sobre mim. É o catalisador para minha transformação do terceiro ato num filantropo benevolente. Por isso, suponho que deveria te agradecer. Virou-se. Minha segurança vai te mostrar a saída. Não tente entrar em contato comigo ou com minha filha nunca mais. Sua vida como você conhecia acabou. Ethan foi escoltado do prédio em transe. Tropeçou para fora na rua movimentada de São Paulo, um fantasma invisível à cidade próspera ao redor. Havia sido tão compreensivamente superado em estratégia, tão completamente desmontado que não sobrava nada dele além de uma casca vazia. Não havia apenas sido derrotado, havia sido apagado. 3 semanas depois, numa sala silenciosa e ensolarada no Hospital Sírio-Libanês, Amélia Santos deu à luz uma menina de 3,2 quilos. Deu o nome de Lívia Rose Santos. Alistair estava lá, o imperador corporativo implacável transformado num avô babão.
Segurou a criança minúscula nos braços, suas mãos calejadas surpreendentemente gentis, e olhou para a filha, o rosto dela brilhando com uma felicidade serena e poderosa que não via há anos. Ela é perfeita, Amélia, sussurrou, a voz grossa de emoção. É nosso futuro. Amélia sorriu, um sorriso genuíno e radiante que chegou aos olhos. É sim. Mais tarde naquela noite, depois que o pai havia partido, Amélia ficou perto da vasta janela do hospital, segurando Lívia perto. A cidade brilhava lá embaixo, um universo espalhado de luz e possibilidade. Por meses, aquela vista havia sido símbolo de uma vida que era uma mentira bonita. Agora era diferente. Era o mundo que ela ia ajudar a filha a navegar, o mundo que ia ajudar a mudar através do trabalho na fundação. O fogo da traição do marido havia queimado a gaiola dourada em que vivia. E das cinzas, havia emergido não como vítima, mas como arquiteta da própria vida. Olhou para baixo, para o rosto adormecido da filha, um legado de amor, não de engano. A nova vida dela, uma vida real, estava apenas começando. Então, o que tiramos da história de Amélia, Ethan e Alistair Santos? É um lembrete poderoso e brutal de que ações têm consequências, e às vezes essas consequências destroem mundos inteiros. A traição de Ethan Sterling não foi apenas um caso simples. Foi um erro de cálculo catastrófico. Ele não apenas traiu a esposa, tentou usar como alavanca o bem mais precioso de um titã, a filha dele. Aprendeu da pior forma que quando você brinca com fogo, vai se queimar. Mas quando trai um rei, ele vai salgar a terra para que nunca mais nada possa crescer. Essa história é sobre o poder feroz do amor de um pai, a resistência de uma mulher traída, e a realidade fria e dura de que no mundo do legado e poder, lealdade é tudo. E você? O que acha? A vingança do Alistair foi justificada, ou ele foi longe demais? Deixa aí nos comentários o que você pensa. E se curte histórias de drama épico e vingança doce, não esquece de dar aquele like, compartilhar com um amigo que precisa ouvir isso, e se inscrever no canal para mais histórias inesquecíveis como essa. Porque uma coisa eu garanto, depois dessa história, você nunca mais vai subestimar o poder de um pai protegendo a filha. Valeu, pessoal, e até a próxima. Você já parou para pensar como sua vida pode mudar completamente em questão de segundos? Uma simples peça de roupa esquecida, uma mensagem no celular, ou no caso da história de hoje, um brinco. Um único brinco que destruiu um casamento milionário e revelou um segredo de família que mudou tudo. O que você está prestes a ouvir parece coisa de novela das 9, mas aconteceu na vida real. Uma mulher grávida, vivendo o sonho americano ao lado de um marido milionário, descobriu uma traição da pior forma possível. Mas aqui vem o plot twist que ninguém esperava. Ela não só se livrou do canalha, como descobriu que era herdeira de uma fortuna de 12 bilhões de dólares. Fica comigo que essa história vai te deixar de queixo caído. Agora, imagina você morando num apartamento duplex no coração de Manhattan. Não é qualquer apartamento, gente. Estamos falando daqueles que aparecem na revista de decoração, com janelas do chão ao teto e uma vista de tirar o fôlego da cidade de Nova York. A protagonista da nossa história se chamava Emily, mas todos a conheciam como a esposa perfeita do Ethan Sterling. Ethan era o tipo de cara que parecia ter saído de um filme. Aos 35 anos, já era um dos nomes mais respeitados no mercado imobiliário nova-iorquino. Sabe aqueles caras que entram numa sala e todo mundo para olhar? Pois é, era ele. Emily estava com 7 meses de gravidez, radiante, preparando o quarto do bebê com todo o carinho do mundo. O quartinho era um sonho, pintado em tons de azul e cinza, com um berço de carvalho maciço bem no centro. Ela passava horas na cadeira de balanço, a mão na barriga, conversando com o filho que estava por vir. Está perfeito, né? Ethan havia dito na noite anterior, abraçando-a por trás enquanto olhavam o quarto pronto. Tudo está perfeito. E realmente parecia estar. Mas vocês sabem como é, nem tudo que reluz é ouro. A primeira rachadura nessa vida de conto de fadas apareceu numa terça-feira comum. Ethan tinha voltado de uma viagem de negócios em Chicago, dizendo que estava exausto. Coisa estranha, porque ele sempre chegava das viagens animado, contando sobre os clientes chatos e as reuniões tensas. Dessa vez, só deu um beijinho morno na Emily e foi direto pro chuveiro. Emily, sendo a esposa atenciosa que sempre foi arrumar a mala dele para lavar as roupas. Era uma rotina deles, sabe? Uma daquelas pequenas demonstrações de amor que fazem a diferença. Aí que a coisa desandou. Quando ela abriu o necessaire dele, sentiu algo pequeno e duro no bolso lateral. Era um brinco. Um brinco de diamante pequeno e elegante, em platina. O coração da Emily deu um pulo. Não era dela. Os brincos dela eram todos de ouro,
herança da mãe. Gente, imaginem a cena. Uma mulher grávida de 7 meses, segurando um brinco que não era seu, encontrado na bagagem do marido. O mundo dela começou a desmoronar ali mesmo. Ela foi até o quarto, onde Ethan estava saindo do banho, mexendo no celular. Oi, amor, ele disse, sorrindo, mas sem tirar os olhos da tela. Oi, ela respondeu, a voz meio trêmula. Achei isso na sua mala. É surpresa para mim. Ela mostrou o brinco, tentando soar descontraída, mas por dentro estava morrendo de medo da resposta. Ethan olhou rapidinho e, cara, se vocês vissem a expressão dele. Foi uma fração de segundo, mas deu para ver o pânico nos olhos dele antes de ele se recompor. Ah, isso deve ser da faxina do hotel. Você sabe como é? Às vezes as coisas se misturam na lavanderia. Pode jogar fora. Ele estendeu a mão para pegar o brinco, meio apressado demais, meio ansioso demais. Mas Emily não entregou. Fechou a mão em volta da joia, sentindo as pontas afiadas da cravação machucando a palma. Um brinco de diamante em platina, da faxineira do hotel. Pelo amor de Deus, que mentira mais furada. Claro, ela sussurrou. Da faxineira. Naquela noite, Emily fingiu que estava dormindo enquanto o marido roncava tranquilamente ao lado dela. Mas ela sabia que precisava investigar. Precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse destruir tudo o que ela acreditava sobre a vida deles. Os próximos dias foram uma verdadeira peça de teatro. Emily bancando a esposa grávida e feliz, discutindo nomes para o bebê e aulas de preparação para o parto. Ethan fazendo o papel do marido dedicado, talvez até exagerando um pouquinho. Trazia flores sem motivo, oferecia massagem nos pés, elogiava como ela estava linda grávida. Mas Emily estava prestando atenção nos detalhes. O celular dele, que antes ficava largado em qualquer lugar, agora estava sempre grudado nele, sempre virado para baixo. A senha, que era a data do aniversário de namoro deles, havia sido trocada. Nova política de segurança da empresa, ele disse quando ela perguntou. Agora é tudo biométrico. Mais uma mentira. Emily sentia o gosto amargo da desconfiança crescendo na garganta. A descoberta definitiva aconteceu numa sexta-noite. Ethan tinha ido numa gala beneficente da empresa. Mandou até uma foto dele de smoking, sorrindo ao lado do chefe, com a mensagem: queria que você estivesse aqui, linda. Pensando em você e no nosso pequeno. Emily olhou para a foto e sentiu uma pontada no peito. Parte dela queria acreditar desesperadamente nele. Mas o brinco estava lá, guardado na caixa de joias dela como uma lembrança dolorosa de que nem tudo era o que parecia. Movida por uma mistura de adrenalina e desespero, ela foi até o escritório dele em casa. Eles tinham um iPad compartilhado, sincronizado com o iCloud dele. Ele usava para ver as plantas dos projetos numa tela maior. Emily rezou para ele não ter pensado em fazer logout. E ele não tinha pensado. Quando ela abriu o app de mensagens, o coração quase parou. Ali estavam as conversas sincronizadas, incluindo uma que ela não conhecia, Chloe Vance. As mensagens voltavam meses atrás. Emily começou a ler, e cada palavra era como uma punhalada. Chloe, você foi incrível ontem à noite. Ainda estou nas nuvens. Ethan, o sentimento é mútuo. Chicago valeu a pena só por isso. Chloe, chegou bem em casa? Espero que a esposa não tenha feito muitas perguntas. Ethan, ela não suspeita de nada. Está muito ocupada fazendo ninho. A palavra ninho foi como um soco no estômago. Ele estava usando a gravidez dela, o amor dela pelo filho deles, como álibi para as traições. Emily continuou lendo, as lágrimas embaçando a visão. Havia fotos da tal Chloe, uma mulher linda na casa dos 20 anos, com olhos ambiciosos e um sorriso calculista. Numa das fotos, ela estava num quarto de hotel usando um brinco de diamante. O par do que Emily havia encontrado. As mensagens eram uma mistura nojenta de tesão, planejamento de encontros e zombaria. Eles falavam sobre ela, a esposa grávida, com uma crueldade casual que sugava todo o ar dos pulmões dela. Chloe era estagiária na empresa dele. O clichê mais batido e doloroso do mundo. Emily desabou no chão do escritório. O piso gelado de madeira contrastava com o fogo da raiva que queimava nas veias dela. A vida perfeita, o marido amoroso, a família feliz, tudo mentira. Tudo uma farsa cuidadosamente construída. E ela era não só a vítima, mas a piada da história sórdida dos dois. Ela ficou lá por horas, a mão na barriga, como se pudesse proteger o filho do veneno que tinha contaminado o mundo deles. Uma tempestade de emoções passou por ela, raiva branca, tristeza profunda e uma clareza gelada e aterrorizante. Ela não podia ficar.
Não podia criar uma criança numa casa construída sobre uma base podre. Quando Ethan chegou em casa por volta da meia-noite, assobiando uma música alegre, ela estava esperando na sala. As luzes apagadas, exceto por um abajur que projetava sombras longas e ameaçadoras. O iPad estava na mesa de centro, a tela acesa mostrando as mensagens dele com Chloe. Ele viu e a fachada desabou completamente. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, Ethan Sterling ficou sem palavras. Emily, ele começou, a voz rouca. Nem se atreva, ela disse, com uma calma perigosa. Nem se atreva a falar o meu nome. Nem pense em mentir. Não é o que parece. Ele gaguejou, a defesa clássica e patética dos culpados. Não é o que parece. Emily se levantou, o corpo tremendo de fúria. Você acha que eu sou idiota, Ethan? Eu li tudo. Chicago. As noites no escritório. Chloe Vance, o brinco. Você usou a minha gravidez, o nosso filho, como álibi. O confronto foi brutal. Ele tentou todas as táticas do manual do cafajeste. Primeiro as negações, depois a minimização. Foi um erro estúpido, não significou nada. Em seguida, jogou a culpa nela. As coisas estão tão focadas no bebê, eu me senti negligenciado. E por fim, as súplicas desesperadas. Vou terminar com ela. Vou fazer qualquer coisa. Por favor, Emily, pense na nossa família. Mas as palavras dele eram ocas, sem significado. A confiança havia sido pulverizada. Não sobrava nada para reconstruir. Família, ela disse, a voz pingando desprezo. Isso não é uma família. É uma farsa. E eu não vou criar o meu filho numa casa onde o pai dele pensa tão pouco da mãe dele que transa com a estagiária e ri disso pelas costas. Ela passou por ele em direção ao quarto. Eu vou embora, disse, as palavras saindo como cinzas. Embora? Pra onde? Ele perguntou, uma nota de pânico na voz. Não era o pânico de um homem perdendo o amor da vida. Era o pânico de um homem cuja imagem perfeita estava prestes a ser destruída. Você não tem nada, Emily. Seu nome não está nos documentos. As contas principais estão todas no meu nome. Eu sustento você. Eu sustento nós. Era uma ameaça disfarçada de preocupação. Ele estava lembrando ela da dependência financeira. Achava que podia controlá-la com dinheiro. Emily parou na porta do quarto e olhou para trás, os olhos gelados. Eu posso não ter nada, disse, a voz ecoando com uma força recém-descoberta, mas eu tenho minha dignidade. E eu tenho meu filho. E isso é infinitamente mais do que você jamais terá. Naquela noite, ela fez uma mala com o essencial, deixando para trás as roupas de grife, os presentes caros, toda a vida decorada que ele havia construído ao redor dela. Ela não estava só deixando um homem, estava deixando uma mentira. E quando fechou a porta do apartamento pela última vez, o silêncio que se seguiu foi o som mais honesto que ela tinha ouvido em meses. O táxi amarelo cortava as ruas molhadas de Manhattan como um farol no escuro. Cada buraco na pista era um lembrete doloroso da nova realidade da Emily. A vida que ela conhecia estava confinada entre as paredes luxuosas do apartamento. Agora, o mundo inteiro cabia numa mala e algumas caixas com roupas de bebê e móveis desmontados do quarto da criança. O destino era o único lugar onde ela sabia que estaria segura, o apartamento da Sarah no Brooklyn. Sarah Miller era daquelas amigas que valem ouro. Jornalista durona, sem papas na língua, que tinha sido colega de quarto da Emily na faculdade e continuava sendo o porto seguro dela desde então. Quando Emily ligou, soluçando e incoerente, a resposta da Sarah foi imediata. Já estou indo. Não, espera. Pega um táxi agora. O quarto de hóspedes é seu. O apartamento da Sarah era um prédio sem elevador no Parque Slope, quarto andar. O contraste com a antiga casa era gritante. Em vez dos pisos polidos de concreto e móveis minimalistas, havia piso de madeira gasto, estantes entupidas de livros e aquela bagunça aconchegante de quem vive correndo atrás de pautas e deadlines. Sarah recebeu ela na porta com uma expressão que misturava fúria e solidariedade profunda. Não ofereceu frases vazias de consolo. Simplesmente envolveu Emily num abraço feroz, deixou ela chorar, e depois, sem dizer uma palavra, ajudou a carregar as caixas pelos 4 lances de escada. Os dias seguintes foram uma neblina de luto e pesadelos burocráticos. Emily se sentia como um fantasma assombrando a vida de outra pessoa. O quartinho de hóspedes era pequeno, com uma janela que dava para uma parede de tijolos, mas era um santuário. Ela passava horas sentada na beira da cama, as mãos na barriga, sussurrando pedidos de desculpa pro filho que estava por vir pelo caos que havia trazido para a vida dos dois. Ethan, claro, não desistiu fácil.
O telefone dela vivia bombardeado com ligações e mensagens que passavam por todos os estágios do manual do narcisista ferido: fingimento de remorso, acusações raivosas e súplicas desesperadas. Emily, por favor, só conversa comigo. A gente pode resolver isso. Você está sendo irracional. Está grávida e hormonal. Não joga nossas vidas fora. Terminei com a Chloe. Ela foi demitida. Acabou. Sempre foi você. Você vai mesmo criar nosso filho no apartamento de uma estranha? Ele merece o pai. Ele merece a casa dele. Cada mensagem era uma pequena crueldade calculada, desenhada para fazê-la duvidar de si mesma. Ele tentou usar a gravidez dela, o amor dela pelo filho, como arma contra ela. Chegou até mandar o advogado dele enviar uma carta, um documento formal e intimidador que falava sobre direitos paternais e bens conjugais, sutilmente lembrando ela de quão pouco tinha em seu próprio nome. A fortuna Sterling, o império de que ele tinha tanto orgulho, foi estruturada para protegê-lo. O acordo pré-nupcial deles, que ela assinou sem pensar duas vezes numa névoa de amor, era blindado. Dava direito a ela uma pensão modesta por um tempo limitado, uma mixaria comparada à riqueza dele. Ele tinha planejado a vida dos dois para garantir que ela nunca pudesse partir. Emily mostrou a carta para Sarah, as mãos tremendo. Ele está certo, sussurrou, toda a luta saindo dela. O que eu vou fazer? Estou grávida de 7 meses. Não tenho emprego, nem economias que prestem. Sarah arrancou a carta da mão dela, os olhos pegando fogo. Não, nós não vamos nessa. Ele é um covarde tentando te assustar. Você é a pessoa mais inteligente e determinada que eu conheço. Era uma curadora brilhante antes de conhecer esse parasita. Isso não é o fim, Emily. É um recomeço. Sarah virou a fortaleza pessoal da Emily. Filtrava as ligações do Ethan, bloqueou o número dele. Cuidava para Emily se alimentar, mesmo quando a dor tinha roubado o apetite dela. Marcou consulta com uma advogada divorcista feroz, que olhou para a carta do Ethan com um sorriso predatório. Ah, ele quer jogar pesado, disse a doutora Dias. Que bom. Eu adoro um desafio. Apesar de toda essa rede de apoio, Emily sentia uma tontura avassaladora. O futuro, que antes era um caminho iluminado, agora era um abismo aterrorizante. A estabilidade que ela dava como garantida tinha evaporado. Num dia ela estava planejando chá de bebê com a nata de Nova York. No outro, estava se inscrevendo no Medicaid e tentando descobrir como montar um berço de segunda mão num quarto que mal cabia a ele. A vergonha era uma companhia constante e sufocante. Os amigos que ela dividia com Ethan, as madames da sociedade com quem almoçava, agora eram fonte de ansiedade. De que lado ficariam? Ela podia imaginar os cochichos, os olhares de pena. Coitada da Emily. Ele abandonou ela grávida. Ou pior, ela deve ter feito alguma coisa para ele se afastar. Para se proteger, ela se isolou, o mundo dela encolhendo para os limites do apartamento da Sarah. Foi numa tarde dessas, uma semana depois da fuga, que chegou um envelope grosso de papel creme, redirecionado do endereço antigo. Estava endereçado para Emily Sterling, nascida Emily Croft. O uso do nome de solteira foi como um tapa na cara. O remetente era um escritório de advocacia que ela nunca tinha ouvido falar, Finn Blackwood e Associados, com endereço na Park Avenue. Ela assumiu que era mais uma ameaça legal do Ethan, enviada através de outro escritório para intimidá-la. Com um suspiro de pavor, rasgou o envelope. Mas a carta lá dentro não era do Ethan. Era um aviso formal e solene que começava com palavras que não faziam o menor sentido para ela. Cara senhorita Croft, é com pesar que informamos sobre o falecimento de seu avô materno, Sr. Sebastian Blackwood. Emily encarou o nome. Sebastian Blackwood. Ela não tinha nenhum avô chamado Sebastian Blackwood. A mãe dela, Helena Croft, foi órfã, uma artista em dificuldades que morreu quando Emily era adolescente. Ela foi o mundo inteiro da Emily, e a história dela sempre foi de solidão, de não ter família para falar. A carta continuava, falando de testamento e pedindo a presença dela para uma leitura privada. Referia-se a ela como única herdeira sobrevivente. Tinha que ser engano, erro administrativo, alguém com nome parecido. Confusa e desdenhosa, ela jogou a carta na mesinha do canto. Era só mais um papel numa vida que de repente ficou complicada demais. Ela tinha um divórcio para navegar, um bebê para se preparar. Não tinha tempo para erros burocráticos ou fantasmas de um passado que não era dela. Ela não fazia ideia de que a carta que acabará de descartar não era erro, mas uma chave. Uma chave que estava prestes a abrir a porta para uma vida além da imaginação mais selvagem e angustiada dela.
A carta ficou na mesa por 2 dias, um enigma elegante e cremoso no cantinho bagunçado do quarto de hóspedes. Emily tentava ignorá-la, focando nos problemas imediatos e tangíveis na frente dela. Encontrar um novo obstetra, pesquisar creches com preço acessível e lutar contra as ondas de náusea que eram sintoma tanto da gravidez quanto do estresse profundo. Mas o nome na carta, Sebastian Blackwood, ecoava na mente dela. Parecia importante de algum jeito. No terceiro dia, impulsionada por uma mistura de curiosidade e o incentivo implacável da Sarah. E se não for engano? O pior que pode acontecer é você perder uma hora. Emily ligou pro número no final da página. Uma secretária educada e formal atendeu. Quando Emily disse o nome, o tom da mulher mudou na hora, ficando deferente e caloroso. Senhorita Croft, sim, claro. O Sr. Finn está esperando sua ligação. Um momento, por favor. Segundos depois, uma voz calma e ressonante entrou na linha. Senhorita Croft, aqui é Alistair Finn. Obrigado por ligar. Meus pêsames pela sua perda. Acho que houve um engano, Emily disse rapidinho. Minha mãe era órfã. Eu não tenho avô. Houve uma pausa do outro lado. Sua mãe era Helena Croft, não era? Uma artista especializada em paisagens em aquarela. O coração da Emily pulou uma batida. Sim. Como você sabia disso? Senhorita Croft, disse o Sr. Finn, a voz gentil mas firme. Não houve engano. Sebastian Blackwood era seu avô. É uma história familiar complexa, e acredito que é melhor discutida pessoalmente. Poderia vir ao nosso escritório amanhã de manhã. No dia seguinte, Emily se viu diante de um prédio altíssimo de pedra calcária na Park Avenue, um mundo longe do apartamento sem elevador da Sarah no Brooklyn. Os escritórios da Finn Blackwood e Associados eram o auge do poder e riqueza do mundo antigo. O lobby era silencioso, revestido de mogno escuro e mármore polido. Alistair Finn era um homem na casa dos 60 anos, com olhos bondosos, terno impecavelmente cortado e um ar de autoridade tranquila. Ele a cumprimentou não com um aperto de mão, mas com uma pequena e simpática mesura de cabeça, indicando para ela se sentar numa das poltronas de couro macias em frente à mesa enorme dele. A mesa em si era um artefato histórico, e atrás dela, uma janela grande oferecia uma vista dominante do Central Park. Água? Ele perguntou. Emily balançou a cabeça, a garganta apertada demais para falar. O Sr. Finn começou a explicar, a voz dele tecendo uma história que parecia coisa de romance. Sebastian Blackwood, ele contou, era um titã da indústria, um bilionário recluso que havia construído um império de transporte e logística do zero. Era um homem duro, intransigente. Ele tinha uma filha única, Helena. Sua mãe, disse o Sr. Finn, o olhar amolecendo. Helena era um espírito livre. Tinha alma de artista, não de empresária. Se apaixonou por um homem que seu avô desaprovou profundamente, outro artista. Seu pai. Sebastian deu um ultimato para ela. Terminar o relacionamento e assumir o lugar na empresa ou ser cortada completamente. Helena, como você pode imaginar, escolheu o amor. Escolheu a arte dela. Deu as costas para tudo. Emily escutava, atordoada. A mãe dela, a mulher que esticava cada real e comprava material de arte em lojas de desconto, era herdeira de uma fortuna. A história que tinham contado para ela, de que a mãe era órfã sem família, tinha sido um escudo. Uma história para proteger uma menina do sofrimento de ser rejeitada pelo próprio pai. Eles nunca mais se falaram, continuou o Sr. Finn, uma nota de tristeza na voz. Sebastian era um homem orgulhoso e teimoso. Acompanhou a vida dela à distância através de detetives particulares. Sabia sobre você. Sabia quando seu pai morreu. E quando a própria Helena adoeceu, o orgulho dele, acredito, foi seu maior arrependimento. Ele nunca estendeu a mão. Não conseguia admitir que estava errado. Lágrimas desciam pelo rosto da Emily. Lágrimas pela mãe que perdeu e pelas dificuldades que elas enfrentaram, tudo por causa do orgulho de um homem rico. Sebastian morreu na semana passada aos 94 anos, disse o Sr. Finn, deslizando um documento grosso encadernado em couro pela mesa. Passou a última década reescrevendo o testamento. Deixou tudo, toda a fortuna, a empresa, a carteira de investimentos, pro único descendente vivo. Para você, Emily. Emily encarou o documento. Tudo? O que significa tudo? Alistair Finn respirou fundo. Significa Blackwood Shipping, avaliada em aproximadamente 9 bilhões de dólares. Significa uma carteira imobiliária que inclui propriedades em Nova York, Londres e Genebra. Significa participação controladora em uma dúzia de outras corporações. E significa uma carteira de investimentos líquidos que, bem, é uma quantia considerável.
Conservadoramente, senhorita Croft, sua herança está avaliada na faixa de 12 bilhões de dólares. O número era tão gigantesco, tão astronômico, que nem registrou direito. 12 bilhões de dólares. Era um conceito, não uma quantia de dinheiro. A sala pareceu inclinar no próprio eixo. Emily agarrou os braços da poltrona para se equilibrar, a mente rodando. Apenas uma semana atrás, o maior medo dela era como conseguiria pagar fraldas. O marido milionário dela tinha tentado intimidá-la com a riqueza dele, lembrando que ela não tinha nada. Agora ela segurava um documento que fazia a fortuna inteira do Ethan parecer troco de pão. Eu não entendo. Ela gaguejou. Você não precisa entender tudo hoje, disse o Sr. Finn gentilmente. Meu papel é guiá-la por isso. Sebastian deixou instruções específicas. Queria que você tivesse o poder e os recursos que negou à sua mãe. Via isso como a única forma de espiar os erros dele. Ele explicou os próximos passos. Havia bens para serem transferidos, fundos para serem gerenciados. Falou da residência principal, uma propriedade enorme de 40 hectares em Greenwich, Connecticut, que agora era dela e estava pronta para ela se mudar. Emily saiu do escritório zonza. Caminhou por quarteirões sem ver a cidade ao redor. O barulho, as multidões, os táxis amarelos, tudo se transformou num rugido surdo no fundo da explosão que acabará de acontecer na vida dela. Ela não era mais só uma esposa traída. Não era um caso de caridade morando no quarto de hóspedes da amiga. Era uma herdeira. O peso desse título era ao mesmo tempo aterrorizante e eletrizante. O vazio que ela vinha encarando de repente se encheu com uma luz impossível e cegante. Ela não sabia como seria essa nova vida nem quem ela se tornaria nela. Mas quando pôs a mão na barriga, sabia uma coisa com certeza. O filho dela jamais precisaria de nada. E o pai dele, Ethan Sterling, estava prestes a levar o susto da vida. A viagem para a propriedade Blackwood em Greenwich foi uma jornada surreal de uma realidade para outra. Um carro preto discreto enviado pelo Sr. Finn a levou para fora da sujeira da cidade e pro esplendor outonal bem cuidado do interior de Connecticut. Passaram por um par de portões imponentes de ferro forjado, o nome Blackwood artisticamente trabalhado no metal, e seguiram por uma alameda arborizada e sinuosa que parecia não ter fim. E então a casa apareceu. Casa era uma palavra inadequada. Era uma fortaleza de pedra e vidro, uma mansão magnífica da Era Dourada que ficava no topo de uma colina, comandando uma vista de gramados extensos, um lago particular e o brilho distante do Long Island Sound. Era linda, imponente e completamente intimidante. Quando o carro parou na entrada principal, as portas da frente se abriram e uma pequena equipe uniformizada se reuniu. Uma mulher mais velha com olhos bondosos e cabelo grisalho perfeitamente penteado se adiantou. Bem-vinda ao lar, senhorita Croft. Sou a senhora Gable, a administradora da casa. Estamos todos muito felizes em tê-la aqui. As próximas horas foram um borrão de apresentações e explorações. A senhora Gable a guiou por uma fração da casa, um salão de baile grandioso, uma biblioteca de 2 andares cheia de livros encadernados em couro, uma sala de jantar formal que acomodava 50 pessoas e um conservatório ensolarado cheio de plantas exóticas. Cada superfície brilhava, cada detalhe era perfeito. Era menos uma casa e mais um museu particular. A suíte pessoal dela era maior que o apartamento inteiro da Sarah. Incluía um quarto com lareira, uma sala de estar, um banheiro imenso de mármore e um closet do tamanho de uma boutique. Mas mais importante ainda, tinha uma suíte anexa de quartos, totalmente mobiliada e decorada, que a senhora Gable se referiu como ala do berçário. Sebastian Blackwood, o homem frio e distante que renegou a filha, havia construído um berçário para um bisneto que sabia que jamais conheceria. Era um gesto de esperança e arrependimento tão profundo que trouxe lágrimas aos olhos da Emily. Mas essa nova vida não era só sobre opulência. Era sobre o peso esmagador do legado. Alistair Finn chegou naquela noite para começar a verdadeira orientação. Espalhou arquivos e portfólios numa mesa enorme na biblioteca. Explicou a estrutura da Blackwood Shipping, as obrigações filantrópicas da Fundação Blackwood e as complexidades de gerenciar uma riqueza tão vasta. Sebastian não era só um homem rico, Emily, explicou o Sr. Finn, usando o primeiro nome dela pela primeira vez. Era um construtor. Construiu um império e agora entregou a coroa para você. O que fazer com ela é sua escolha. A pressão era imensa. Emily se sentia como uma impostora, uma menina brincando de se vestir com as vestes de uma rainha. Ela havia curado galerias de arte, não aquisições corporativas. Entendia de impressionismo, não de logística de transporte internacional. Nos dias seguintes, ela começou a montar um retrato do homem cujo legado havia herdado. Encontrou o escritório particular dele, um cômodo intocado desde a morte.
Estava cheio de mapas, maquetes de navios e o cheiro de papel velho e tabaco. Na mesa havia uma única fotografia emoldurada em prata. Era uma foto da mãe dela, Helena, jovem, sorrindo com tinta borrada na bochecha. Ele guardou por todos esses anos. Numa gaveta trancada, encontrou uma coleção de diários. Eram da mãe dela, enviados de volta pro Sebastian pelo proprietário do apartamento depois da morte da Helena. Ele os guardou, mas será que chegou a ler? Emily passou as noites lendo as palavras da mãe, descobrindo a mulher que só conhecera através dos olhos de criança. Leu sobre o amor da mãe pelo pai dela, a paixão pela arte e a dor profunda e duradoura da rejeição familiar. Às vezes vejo o rosto dele nas páginas sociais, Helena havia escrito numa entrada. Parece mais velho, tão sisudo. Será que pensa em mim? Escolhi minha própria vida, meu próprio amor, e não me arrependo. Mas há uma parte do meu coração que sempre será um quarto vazio e frio. Um quarto que só o amor de pai poderia ter aquecido. Lendo essas palavras, a missão da Emily começou a se cristalizar. Essa herança não era para ela. Era para a mãe dela. Era uma chance de viver a vida de segurança que Helena foi negada e de remodelar o legado corporativo frio dos Blackwood em algo mais caloroso, algo mais alinhado com o espírito da mãe dela. O dinheiro não era o ponto. O poder era. O poder de criar, de ajudar, de construir algo significativo. Ela começou a assumir o controle. Teve suas primeiras reuniões com o conselho da Fundação Blackwood, surpreendendo todos com perguntas incisivas e visão clara. Queria mudar o foco de financiar alas hospitalares estéreis para criar dotações artísticas massivas e bolsas de estudo para artistas carentes. O tipo de programa que teria mudado a vida da mãe dela. Começou a transformar a mansão imponente numa casa. Mandou colocar flores da estufa da propriedade em todos os cômodos. Abriu as cortinas pesadas para deixar entrar a luz. Instruiu o chefe a preparar comidas mais simples e confortáveis em vez de refeições formais e rebuscadas. Ela não era mais Emily Croft, a esposa abandonada e assustada. Era Emily Sterling Blackwood, e estava assumindo seu poder. A transformação dela não passou despercebida pelo mundo exterior. A notícia da herdeira misteriosa de Sebastian Blackwood havia estourado na imprensa financeira, e a especulação estava desenfreada. Era questão de tempo até a notícia chegar à única pessoa cujo mundo estava prestes a ser virado completamente de cabeça para baixo, seu futuro ex-marido, Ethan Sterling. Ethan Sterling descobriu sobre a herança da Emily da mesma forma que o resto do mundo, através de uma manchete no Wall Street Journal. O artigo, intitulado O Enigma Blackwood, bilionário recluso deixa império de 12 bilhões para neta desconhecida, vinha acompanhado de uma foto granulada e antiga da Emily dos tempos de curadora de galeria. Ele leu uma vez, depois duas. A xícara de café na mão dele tremia tanto que batia contra o pires. Era impossível. Uma piada. Emily, a garota artística e quieta de origem classe média, herdeira de uma das maiores fortunas particulares do país. Quando a enfermeira colocou a criancinha chorosa no peito dela, Emily olhou num par de olhos escuros e arregalados que pareciam conter toda a sabedoria do mundo, e sentiu os últimos pedaços fraturados do eu antigo se encaixarem no lugar. Estava completa de novo, mas reconstruída em algo mais forte. Qual é o nome dela? Sussurrou Sarah, lágrimas descendo pelo rosto. Emily beijou a cabeça felpuda da filha, inalando o cheiro doce de vida nova. Lily Hope Blackwood, disse, a voz grossa de emoção. Lily pela flor que simboliza renascimento e resistência, Hope por tudo que essa criança representava. E Blackwood, um nome de força, um nome que estava reclamando do aperto frio de um patriarca e redefinindo com amor de mãe. O nome Sterling foi conscientemente e propositalmente apagado. Não tinha lugar na história delas. Nos meses seguintes, a transformação da Emily de herdeira a matriarca foi rápida e decisiva. Seu primeiro teste importante veio na reunião inaugural como presidente do conselho da Blackwood Shipping. Entrou numa sala de reunião cheia de uma dúzia de homens grisalhos de ternos sob medida, as expressões uma mistura de curiosidade e ceticismo profundo. Via uma jovem mãe que havia herdado uma posição que não merecera. Esperavam uma figura decorativa, alguém que pudessem facilmente gerenciar. Estavam enganados. Emily, vestida com um tailleur simples mas elegante, ocupou seu lugar na cabeceira da mesa. Ouviu pacientemente enquanto apresentavam relatórios trimestrais cheios de conversas sobre margens de lucro e tonelagem de transporte. Quando terminaram, ela não ofereceu aplausos educados. Abriu uma pasta e começou a falar, a voz tranquila mas carregando autoridade inegável. Falou da visão dela, não de desmantelar o legado do avô, mas de evoluí-lo.
Apresentou um plano plurianual para a transição da frota Blackwood para combustíveis mais limpos, para implementar melhores práticas trabalhistas para os tripulantes e para usar a rede logística deles para ajudar em alívio de desastres internacionais. Um dos membros mais velhos do conselho, um homem chamado Sr. Harrington, que havia sido contemporâneo do avô dela, zombou levemente. Senhorita Blackwood, com todo respeito, nosso dever fiduciário é com nossos acionistas, não com salvar o planeta. Sebastian construiu essa empresa na eficiência implacável. Emily encontrou o olhar dele, a expressão inflexível. Sr. Harrington, meu avô construiu essa empresa no século XX. Agora estamos vivendo no XXI. Responsabilidade ética e ambiental não são mais responsabilidades passivas. São os pilares de um futuro sustentável. Uma empresa que falha em se adaptar falha em existir. Meu dever fiduciário é garantir que a Blackwood Shipping prospere pelos próximos 100 anos, não apenas pelo próximo trimestre fiscal. O domínio dela do assunto era absoluto, a determinação inabalável. Um silêncio atordoado tomou conta da sala, seguido por uma mudança palpável, ainda que relutante, no respeito. A verdadeira paixão dela, no entanto, era reservada para o legado da mãe. A recém-batizada Fundação Helena Croft Blackwood se tornou a obra da vida dela. Não só assinava cheques de um escritório, era mão na massa, visitando os programas que financiava. Ficou de pé num galpão com corrente de ar no Bronx que havia sido convertido num coletivo artístico vibrante, observando uma jovem com mãos manchadas de tinta criar um mural de beleza de tirar o fôlego. A artista, bolsista, lembrava tanto Emily das fotos da própria mãe. Isso não era caridade, era justiça. Era dar a esses criadores brilhantes e em dificuldades a segurança e apoio que a própria mãe dela havia sido tão cruelmente negada. Ethan, enquanto isso, deriva para a irrelevância cada vez maior. As visitas supervisionadas eram um tablial doloroso e marcante da nova realidade dele. Uma vez por mês, sentava numa sala alegre e sem alma num centro familiar, tentando desajeitadamente segurar um bebê que o via com a mesma indiferença plácida que dava para qualquer outro estranho. Emily observava por alguns minutos atrás de um espelho falso, não com raiva, mas com uma pena distante e clínica. Era um homem que havia trocado o universo por uma bugiganga, e o peso esmagador do erro de cálculo estava gravado no rosto dele. Na noite do primeiro aniversário da Lily, Emily estava de pé no terraço grande de pedra da propriedade Blackwood. Uma brisa gentil balançava as folhas dos carvalhos centenários enquanto o sol sangrava pelo horizonte, pintando Long Island Sound em tons de rosa e dourado. Lily, sonolenta depois de um dia de celebração, estava aninhada nos braços dela, a mãozinha enrolada no dedo da Emily. Ela pensou na mulher que era apenas 2 anos atrás, uma mulher cuja identidade inteira era ser esposa do Ita. Essa mulher acreditara que a vida perfeita dela era uma fortaleza, só para descobrir que era uma prisão lindamente decorada. A traição a havia despedaçado, mas nos destroços, encontrou uma fundação de ferro que nunca soube que possuía. Perdeu um marido que a havia como acessório. Mas ganhou um legado, um propósito e um amor pela filha que era mais real e poderoso que qualquer coisa que já conhecera. Ethan tinha seus milhões. Emily tinha uma dinastia. Ele tinha uma vida de prazeres superficiais. Ela tinha uma vida de significado profundo. Olhou para baixo para o rosto adormecido da filha e sentiu uma sensação de destino se assentar sobre ela, vasta e profunda como o céu escurecendo. Não era apenas herdeira de Sebastian Blackwood, cumprindo a busca de redenção de um velho. Era a primeira numa nova linhagem. O legado Blackwood, outrora símbolo de poder masculino frio e arrependimento, agora se tornaria um matriarcado, construído sobre criatividade, compaixão, resistência e esperança. Apertou o abraço na filha, o coração cheio. Seu reinado estava apenas começando. A história da Emily é um lembrete poderoso de que o fim de um capítulo não é o fim do livro. Ela caminhou pelo fogo da traição e emergiu não apenas sobrevivente, mas uma rainha que construiu o próprio trono. A jornada dela de esposa grávida e de coração partido presa numa mentira para matriarca bilionária segura de si nos mostra que nossa maior força é frequentemente forjada na dor mais profunda. Perdeu o marido, mas se encontrou sua herança e um poder que nunca soube que tinha. A história dela não é só sobre dinheiro, é sobre o valor inestimável da autoestima. O que vocês acharam da transformação incrível da Emily? Conseguiriam ter sido tão fortes quanto ela nessa situação? Deixem nos comentários o que pensam. Se a história de resistência e empoderamento dela tocou vocês, por favor curtam este vídeo e compartilhem com alguém que precise ouvir isso. E para mais histórias reais de superação de adversidade e descoberta de força incrível, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações.
Vocês não vão querer perder o que vem por aí.